Podemos falar do Atlético? Podemos. Então vamos falar do Atlético. Não está faltando competitividade, está faltando qualidade. E um Atlético que não merecia ter perdido para mim no Maracanã. Eu acho que o Atlético fez um jogo bem competitivo junto com o Fluminense. O Atlético brigou, o Atlético vacilou o lance do gol, cara. Infelizmente, né, o Ivan Roman, uma falha assim. Cara, não dá para um jogador profissional como ele, né? Mas tudo bem, ainda é novo, tem que aprender, mas, pô, vai marcar, errar mesmo. mas, vai cara, errar, é pouco não usado, viu a bola. Chico. É pouco. Não, mas não pode, né? Não pode não é olhar a pouco bola usado. e ficar marcado só olhando. Cara, isso foi um erro assim. Mas aí, quer dizer, custou caro pro Atlético, que depois, né, tentou, o Fábio salvou, o Atlético teve algumas oportunidades, mas eu gostei da postura do time. Gostei da postura. Ainda fico com uma certeza. Campeonato não é de postura, vou falar de certeza. Lembrando. Vou falar de certeza aqui, tá? O Barba ainda não conseguiu conhecer totalmente seu elenco. Isso aí tá provado. É só a gente ver que nos 6 jogos dele, ele não repetiu a escalação em nenhum jogo. Muda até esquema, né? No sábado, de novo, ele me surpreendeu quando ele tira o Tomás Pérez para colocar o Igor Gomes. Né? Que pode ter sentido, não é mais né? o jeito dele de ser, não? Do que questionei a eles na não coletiva, encontrar ele elenco? falou, olha, não fez diferença, não teve nenhum tipo de problema, mas eu acho, cara, que assim, até pro desenvolvimento do Tomás Pérez, que eu acho que vinha bem, para ele poder ganhando mais moral, e, cara, eu acho que era importante. O Igor Gomes, a gente já sabe qual que é a função dele, e eu gosto muito mais do Igor Gomes entrando no segundo tempo do que começando a partida, principalmente na posição que ele jogou ali. Né? Acho que não agregou. Não teve nenhum problema? Não teve, mas também não agregou. Poderia ter tido algo diferente do time do Atlético. Mas, enfim, ele ainda está conhecendo o elenco, ele vai ter agora 9 dias para treinar esse time, porque o Atlético só volta a treinar amanhã à tarde. Então, nesse prazo, a gente espera que ele tenha um entendimento melhor desse grupo. O Minda, se a gente falou que contra o São Paulo o Preciado estreou, eu acho que contra o Fluminense o Minda estreou. Porque aí ele demonstrou mais alguma coisa, aquela característica ir para cima, ganhar na velocidade, ainda meio afoito em algumas jogadas, né? Mas hoje, se a gente falava antes que o problema do Atlético era a defesa, hoje eu estou preocupado com o ataque. Eu acho que o ataque do Atlético, se a gente pegar a média nos 6 jogos do Barba, o time do Atlético tem uma média de 11 finalizações por jogo. 3 no gol. É pouco. Sabe? Então, pouca finalização e é pouco no gol. Pouco no gol. E aí, você olha para o lado do Everson, a média de 3 defesas do Everson por jogo. Né? Então, ainda tem muita coisa que ele tem que acertar e a gente espera que nesses 9 dias ele consiga fazer isso. Não vai ter reforço, mas, aliás, eu acho que vai ter reforço. Porque eu acho que o Alexander, quando estiver bem fisicamente agora nesse retorno, eu acho que ele pode ser um cara que pode ajudar muito Alexander, que eu não consigo ter mais. Eu gosto do Alexander, cara. Não, eu também gosto, mas eu não consigo ter mais essa confiança de que, cara, vai se recuperar. Ele tá aqui desde julho do ano passado, agora, com todo respeito, é seu ano. aniversário. Você veio aqui 2 dias antes do jogo contra o São Paulo e falou que você não acreditava que o Atlético ia se recuperar e fazer nada diferente. Aí o Atlético foi e fez diferente ganhou o São Paulo. No dia seguinte você virou que você eu me equivoquei. Não é que eu me equivoquei. Por que você não acredita? acredita? É que eu não tinha essa expectativa. Mas por que você não acredita? Cara, o Alexander tá aqui há 1 ano. Vai dar 1 ano agora em julho. Você quer dizer que falta comprometimento dele? dele? O problema dele foi lesões. Peraí. Não, então acho vamos não. lá. Falta comprometimento do Alexander. Por quê? Falta Ele comprometimento está se do Alexander. recuperando de uma lesão. Quando você E as fala com informações pessoas que eu tenho são piores possíveis de termos de comportamento fora de campo. Então pode colocar isso. Então estou fazendo isso agora. E as informações que eu tenho são as piores possíveis em termos de comportamento extracampo. Então eu não consigo acreditar que isso vai fazer com que esse jogador, que é o Alexander, que para mim é um bom jogador, tecnicamente, ele é melhor do que os caras que estão jogando no Atlético hoje. Tecnicamente, o Alexander poderia ser titular desse Atlético com tranquilidade. Mas o Alexander quer ser titular desse Atlético? Ele faz por onde? Ele se compromete o suficiente para ser, de fato, um titular? As informações que eu tenho é de que não. De que ele não se compromete o suficiente. Que não se comprometia quando estava aqui o Sampaoli e que agora, mesmo se recuperando da lesão, ele não está se comprometendo. Então eu fico preocupado. A gente precisa observar, então, nós precisamos observar como é que vai ser a postura do Barba com o Alexander quando ele estiver... Porque isso que o Thiago falou é muito grave. Porque é o seguinte, sério. Se o Barba começa a ter o Alexander à disposição, mas não usar o Alexander, isso pode apontar para um descontentamento do treinador com o extracampo dele. Sim. Que é a informação que o Thiago está trazendo. Isso me incomoda demais, porque não adianta, cara. O jogador precisa se dedicar ao projeto de futebol. Se o cara começa a quebrar tudo na noite,
Você vai pra noite, você vai beber que suco? Não. Você vai pra noite, O Romário bebia. Você vai pra noite. Você vai chegar tarde, no cedo meio. em casa? Você vai dormir sair bem? às 7, voltar às 9? Não vai. E outra coisa. E o esquema, Pinto, esqueminha, vou pá, não sei o quê, e aí? E aí? Hein? E assim, Ué. é jovem, né? Não. Por isso que eu acredito muito nele ainda. Eu acho que a chave pode virar. Tem se alguns mudarem isso jogadores nele, que a maravilha. ficha demora a cair e quando o calo aperta, que aí ele pega e fala assim, opa, eu preciso me sintonizar nesse planeta. Porque ele tem um grande talento, tem uma grande capacidade e a informação que o Thiago passa é uma informação pesada, é uma informação que gera um alerta no Atlético, para o Atlético cuidar melhor. E quando eu falo cuidar, gente, não é ficar paparicando. É o Atlético trabalhar em cima desse jogador para entender qual que é a dele. Porque ele não pode também fazer o Atlético de bobo. O Atlético tá cuidando da lesão dele, tá tratando ele bem e ele pega e vai pra noite. Vai pegar e vai fazer Cabe uma a diretoria baladinha. atuar em cima Cabe a disso. diretoria atuar em cima disso. É isso, exatamente isso. Então, que isso sirva de alerta. Isso está acontecendo, é informação que o Thiago acabou de trazer. Então, o Alexandre precisa sim se sintonizar para que a carreira dele volte a fluir, porque ele só tem 22 anos. Agora, Ele tem o que 22 acontece- anos, novinho. ele é muito talentoso, cara. O que Muito acontece é o talentoso. seguinte, a impressão que eu tenho é de que o Barba entende como inadmissível jogador ficar dentro de campo sem correr. Perfeito. Né? A impressão que eu tenho. E eu tenho visto um Atlético mais atento, competindo, e esbarra na qualidade mesmo, cara. Esbarra na qualidade. Esbarra na qualidade do elenco. E eu também... Ano passado ele ficava naquela, o elenco é bom, o elenco é mediano. A campanha será mediana porque o elenco é mediano. E por que o elenco é mediano? Porque os caras que têm nome no elenco não estão rendendo nada. Nada. O Scarpa, aliás, eu vou dar uma Scarpa joga informação, nada. tá? O Atlético, se vocês perguntarem lá no Atlético, vão negar vocês, tá? Vão negar vocês. Mas isso que eu estou trazendo é uma informação. O Atlético prepara, além do Alonso aí, pelo menos mais 3 saídas para metade do ano. Vão negar lá no clube, mas isso que eu estou passando é uma Você sabe informação. os nomes, HB? Além do Alonso, que alguém, não sei quem foi, confirmou pro Galante que vai embora no meio do ano. O Scarpa deve ficar só até o meio do ano. O Igor Gomes deve ficar só até o meio do ano. E é bem possível que o Bernard, caso queira sair, porque o jogador tem que querer. O clube arruma um negocinho, o jogador tem que querer. Então, até o Bernard pode ser que seja colocado, mas o jogador tem que querer, tá? Mas há um plano, sim, dentro do Atlético para que Scarpa, Igor Gomes, Bernard, o Alonso já vai mesmo de qualquer forma. No meio do ano o Atlético tire, pelo menos, ou tente tirar esse quarteto, tá? E o Hulk, todo mundo sabe, é só até o final do ano. Ele não estende o contrato para o ano que vem. O Hulk, então, finda o trabalho dele de relevantes serviços prestados ao Atlético. O Hulk é um ídolo da massa atleticana, um ídolo, é diferente. É uma pena que não tenha vindo bem mais novo para cá, porque teria uma história ainda mais rica. E o Hulk tem uma história de envolvimento, é impressionante como o Hulk leva a gente para o estádio, como a torcida é apaixonada por esse cara. Mas, velho, não tem jeito, não dá para ser mais... Ele não é o protagonista. O Atlético não tem um protagonista. O Atlético não tem um protagonista na defesa, não tem um protagonista no meio, não tem um protagonista no ataque, não tem. O Atlético tem um protagonista no gol. No gol. E é isso aí. E aí, por isso, o Baba vai ter muito trabalho. Então, isso que eu estou passando é uma informação. Vocês podem ligar para o Brax, ele vai dizer que não, que isso é coisa da minha cabeça, mas eu estou dando uma informação a vocês. Não, só que o Domingues fala na coletiva, até antes da pergunta do Breno, ele fala a respeito de contundência, né? Eu acho que ele já arrumou muito. O Atlético é um time menos exposto. Não vimos o Everson tendo que ser um grande protagonista do jogo. Pelo contrário, o Fábio fez até mais intervenções importantes. O próprio Minda, que vai entrando e ajuda. Você vê, o Preciado, sábado, foi um jogador assim, tranquilo ali, assim, não teve muitas situações. E olha que tinha o Savarino, né, pelo lado dele. Então, é porque o Atlético vai criando, para mim, uma cara de time. Com o Domingues, ele na pergunta do Breno, eu acho que a resposta dele foi bem salutar, assim, com relação à escolha e aquela coisa, né? Escolhas dos técnicos, elas acontecem. Você pode concordar ou discordar, ele também vai ter as suas próprias convicções.
O Igor Gomes não atrapalhou, no que disse o Breno, ele não fez uma diferença pró. Mas diferente de outras participações, ele não prejudicou o Atlético, mas é necessário, né? Hulk, daqui a pouco o Cassier. Estou falando Hulk porque, apesar de nominalmente ele no campo não ser a referência hoje, você tem uma expectativa ainda dele pela... Não tem outro jogador. E assim, para mim é fora de cogitação. O Hulk tem que ser banco nesse time. Não, ele não tem que ser banco. Eu acho que ele tem que subir o nível de produtividade dele para conseguir ajudar o Atlético e o Domingues. Agora, é curioso, né? Que o Atlético teve ótimas ações depois que o Coelho, o Cassier e o Mina entraram Isso em campo. era isso que eu ia chamar. E nós falamos aqui na semana passada, portanto, que ninguém aponte o dedo para falar que é oportunismo nosso. O que a gente falou? Nós não temos a mínima condição de apontar para o Cassier e para o Minda e a gente dizer aqui que foram contratações equivocadas. Nós estamos vendo jogar e a gente conhece muito pouco. E aí eu gostei do Minda no curto espaço de tempo. Aliás, falando do espaço, quando ele teve espaço, ele mete fumaça mesmo. Ele é muito rápido. E o Atlético não tem jogadores com essa característica. Como o Atlético vai ter que jogar futebol de time pequeno, porque não adianta querer encarar de peito aberto, que vai ter problemas. Então, time fecha a casinha e vai, e aí com Caserra, Coelho e Minda pode ser que funcione. Guarda o Hulk, põe o Hulk quando precisar. O Hulk vai decidir um ou outro jogo, ele tem muita qualidade, mas ele não é mais o protagonista. O Atlético tem um protagonista no elenco, e é o zagueiro. Lamentavelmente tinha um zagueiro que aí está voltando agora, e sinceramente eu estava conversando com uma pessoa do Atlético Lever, a gente está tendo muito cuidado com o Lianco aqui para não perdê-lo novamente. Isso. Essas entradas esporádicas, entra no final, prepara, vai ganhando confiança, para daqui a pouco ele seguramente ser titular desse time. E só para fechar, o Ivan Roman, que o Eltinho cantou a pedra aqui, gente, ele falhou no gol. Você vê que é uma falha de um zagueiro jovem, juvenil. Isso. Mas ele é um bom zagueiro. Bom zagueiro. E outra coisa, repara que os caras, o Lúcio, por exemplo, Lúcio Acosta, Bom. cara, ele não deu uma dentro para cima do Ivan Roman. Exatamente. E ele é um jogador de referência desse time, mas ele vacilou no gol. Ah, mas vocês estão passando pano? Eu tô. E eu também tô. Porque eu gostei da atuação e eu noto movimentos no Atlético ali de organização. Tem me agradado defensivamente, mas aonde que pega para mim? Pega na qualidade do elenco. O Atlético não tem jogador decisivo do meio para frente. Scarpa não joga nada. Igor Gomes, a burocracia de sempre, eu não vou esperar do Igor Gomes também. Né? O Hulk não é mais. Tem o Lodge que tomou conta da lateral esquerda, na lateral direita o Preciado vai... No gol ele falhou tem participação, é o setor dele que sai. Naquela ali, viu, Lodge? Da medalhinha para baixo é tudo canela. O Preciado tá se ajeitando do lado direito, conforme a gente imaginou. Tá bem, hein? Sabe? E aí tem a questão da defesa, que vai se ajeitar também. Mas daí, do meio para frente, aí seja o que Deus quiser. O Vitor Hugo é um jogador que tá bem, poderia ter saído não, viu, Babo? Não leva mal, não. Fala galera, fechando mais um vídeo do canal, obrigado pela sua companhia e a preferência que dão a esse canal, já deixa o like antes de sair do vídeo para deixar aquela força pro canal, tá bom? Para continuar crescendo, muito obrigado. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo você, tá? Aqui é o canal do Galo, apenas falando do Galão, então deixa o convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? Deixa aquele like para dar aquela força, ative o sininho importante, toda vez que sair um vídeo vocês são avisados pelo YouTube. Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que eles disseram aí sobre o elenco do Galo. Se vocês concordam ou não concordam com tudo que eles estão falando aí, no espaço de comentário do canal. Olhamos todos os comentários e a participação de todos aqui é muito importante para o canal. Assim, o canal tende a crescer cada vez mais e a gente só tende a agradecer, tá bom? Então fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês. Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Assim que surgir notícia, a gente volta aqui e joga para vocês. Valeu!